trabalhei com os públicos mais pobres. Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, semiárido brasileiro, através de projetos da universidade. Já trabalhei com adolescentes no tráfico de drogas, já trabalhei em penitenciárias. E eu tive um trabalho muito intenso com uma mulher que estava em situação de rua, foi presa, e ela já estava num processo de progressão de regime, né, dentro do sistema penitenciário. E o juiz negou a progressão de regime dela, que seria a semi-liberdade, porque ela estava em situação de rua e não tinha um local para ela poder ficar. Eu lembro que na época, eu trabalhando lá nessa penitenciária como psicólogo e assistente social, a gente fazia parte de uma unidade de saúde que funcionava dentro da penitenciária e tinha um trabalho psicossocial lá dentro. Então, o trabalho lá, a equipe lá, Psicologia e Assistência Social, nós começamos a tentar solucionar. E a assistente social entrou em contato com a rede de acolhimento, com a rede de assistência do município de Belo Horizonte, que era onde ela ficava, e conseguimos um abrigo, né, uma república, na verdade, uma república para essa pessoa, e fomos, com a Defensoria Pública, fomos recorrer, né, da decisão do juiz, com o argumento, inclusive, que diferente da maioria dos presos que conseguiu essa progressão de regime, ela ainda tinha um acompanhamento do Estado, com facilitação para processos de qualificação profissional e tudo mais. Foi concedida a progressão de regime para ela, e aí interessante que eu perdi o contato, depois saí da penitenciária, e a vida caminhou e eu vim parar em Brasília. Anos depois, eu reencontro essa pessoa. Eu reencontro essa pessoa trabalhando lá como auxiliar de cozinha e ela me chama: psicólogo, o senhor lembra de mim? Eu olhei e lembrei na hora, imediatamente. Falei assim: nossa, mas que surpresa agradável. Aí ela falou assim: eu estou trabalhando aqui. Aí ela me contou uma parte da história dela e falou assim: prova esse pudim que fui eu que fiz. Um pudim delicioso que ela fez, e ela me contou, depois me contou a história, dizendo que deu certo a nossa tentativa, ela saiu, foi para o abrigo, fez o curso de qualificação de auxiliar de cozinha, passou a trabalhar no restaurante da Reciclo, e que ela já estava se preparando para deixar de necessitar do auxílio, porque com a renda dela ela já tinha condições de pagar o próprio aluguel, né, e estava fazendo essa transição. E pouco tempo depois de sair da penitenciária, eu vi um anúncio de um processo de seleção para o serviço de abordagem social. Na verdade, era uma empresa terceirizada, uma entidade, né, terceirizada, uma ONG, para trabalhar no serviço de assistência. E eu, automaticamente, escolhi o de população em situação de rua. Em final de 2008 ou 2009, se eu não me engano, eu passei num concurso temporário para o Ministério do Desenvolvimento Social. E ali eu me tornei técnico de referência no tema da população em situação de rua dentro da Secretaria Nacional de Assistência Social. Eu entrei para a Proteção Social Especial, bem na época que estava realizando o 2º Encontro Nacional da População em Situação de Rua. Aí, a partir da criação da política, a política saiu do Ministério do Desenvolvimento Social, que foi o que fez todo esse processo inicial de construção da política, e foi para os direitos humanos, que passou a coordená-la a partir do decreto. Eu comecei a trabalhar com consultoria no Ministério dos Direitos Humanos. Então, como consultor, né, então eu ficava um pouco em Minas, um pouco aqui, desenvolvendo o trabalho. E, estando no Ministério dos Direitos Humanos, surgiu o convite para coordenar essa política, e meu coração rapidamente falou assim: sim, que é uma pauta que eu gosto muito, né? Isso foi em final de fevereiro de 2013. Isso, final de fevereiro de 2013, e eu estou lá até hoje. Desde a década de 80, início da década de 90, já tinha ali algumas organizações da sociedade civil pressionando os governos, né, seja no nível municipal, estadual ou federal, para poder mudar o olhar que o poder público tinha em relação à população em situação de rua, porque era considerado um público exclusivo da assistência social. E mesmo assim, não da assistência social como nós conhecemos hoje, num viés assistencialista. E aí tinha uma provocação que vinha da Pastoral Nacional do Povo da Rua, de algumas organizações de pessoas em situação de rua, fazendo essa provocação. Só que essa provocação, de forma estruturante, ela não foi atendida.
salvo alguma outra experiência bem pontual que acontecia em alguns municípios, mas assim, nada estruturante, nada que tivesse entrado de fato para a política local. Até que em 2003 o tema entrou de fato para o governo federal. Né? Então foi a primeira vez que aí os dois públicos que o pessoal fala que são segmentos irmãos, né? Que é a população em situação de rua e catadores de material reciclável, eles foram aí até essa frase do próprio movimento que fala que pela primeira vez esses movimentos tiveram voz no Palácio do Planalto. Né? Então eles subiram e falaram no microfone, falaram na tribuna para todo o governo federal. Então ali eles puderam apresentar suas demandas e naquele período foi determinado que se criasse algum tipo de política para esses dois públicos. Em 2005, foi a primeira vez que entrou de fato esse tema dentro de uma política federal, que foi a Política Nacional de Assistência Social, foi a primeira política que incorporou de fato isso e que inclusive a primeira lei que tratou do tema população em situação de rua foi a Lei Orgânica de Assistência Social. Aí em 2005 teve um primeiro encontro nacional da população de rua. Em 2006 a criação de um grupo de trabalho, que foi o grupo de trabalho que elaborou a proposta, demorou 3 anos para essa proposta virar a política nacional que nós conhecemos hoje. E aí é interessante dizer desse período aí, existem hoje 3 modelos, né, que nós conhecemos, de ampla pesquisa que a gente faz, até pegando pesquisas de outros países, 3 modelos de política no mundo para a população em situação de rua. Um modelo assistencialista, que é o que nós começamos nele, normalmente os países começam nesse modelo. Um segundo modelo, que é o modelo da nossa política atual, que é o modelo integrado de prestação de serviços por etapa. No modelo que nós estamos hoje, o grande equívoco desse modelo, que ele é um avanço por ser intersetorial, né? Então já as diversas políticas agem conjuntamente, ou deveriam agir conjuntamente no atendimento dessa pessoa e na construção desse processo de saída da rua. Mas o fato dele ser por etapas, ele coloca o acesso à habitação como a última etapa de um processo. E aí, quando a gente começa a pesquisar as políticas para a população em situação de rua em outros países, nós conhecemos um modelo que nós estamos chamando aqui no Brasil de moradia primeiro, ou em Portugal é chamado de casas primeiro, ou na sua origem, né, se originou em Nova York, é Housing First, né, continua sendo intersetorial, mas o acesso à moradia ele passa a ser o prioritário. Ele é a primeira coisa que chega e as demais políticas chegam junto com isso. Ao ir para a rua, o ser humano precisa se adaptar. E rola uma adaptação mesmo. Em algumas coisas remete lá à época das cavernas, porque é uma sobrevivência que você está totalmente exposto ao ambiente, não está na floresta, mas é a floresta de pedra, vamos dizer, a selva de pedra, né? Totalmente exposto ao ambiente, com a violência física sim, que antes eram os animais selvagens, mas agora são os homens selvagens com cacetete, somos nós, quantas pessoas já morreram queimadas, né? Então assim, um nível de violência muito, muito grande e uma constante ameaça de morte, né? Pelo ambiente que ela vive. Então não tem como isso não mudar a estrutura psíquica de um ser humano. Uma pessoa que viveu numa casa como nós vivemos, ela se adapta a uma situação. E a repetição dessa adaptação cristaliza uma adaptação. Depois da pessoa voltar para casa, ela demanda um trabalho, que aí é o que eu gosto muito desse projeto Moradia Primeiro, que ele trabalha essa adaptação. Ele trabalha exatamente essa adaptação com coisas simples, que às vezes a gente fica teorizando demais com os nossos tratados acadêmicos aí sobre direitos humanos, sobre serviço social, sobre psicologia e tudo, e às vezes a gente esquece que a gente precisa ensinar a pessoa que ela tem que usar um banheiro, ela tem que cozinhar no fogão e não mais fazer a fogueirinha no chão do apartamento, porque a gente já ouviu o caso de apartamento que pegou fogo. É mais barato o poder público oferecer uma casa para a pessoa e esse tipo de serviço e acompanhamento do que utilizar toda essa rede de serviços da forma como ela é hoje para a pessoa manter na rua. Mas eu já posso adiantar que em torno de R$2.000 custa uma pessoa em situação de rua se mantendo na rua, né? Onde tem uma rede de serviço minimamente estruturada. Com um valor desse é possível a pessoa ou pagar o próprio aluguel da casa e você ainda custear essa equipe que faz um trabalho
mais pontual e de ajuda dela no próprio espaço da casa. Então, economicamente, também é mais viável e com resultados mais efetivos. Em mais de 20 países da União Europeia, Estados Unidos, Canadá, Japão, é um resultado que é fantástico. Após 2 anos de entrada no projeto Moradia Primeiro, 80% das pessoas em situação de rua continuaram nas suas casas. 80%. É um número muito alto. Então, isso por si só já mostra os resultados do projeto. Fora outros resultados de acesso a trabalho, de melhoria de autonomia e por aí vai. Porque a rua, ao mesmo tempo que ela é um espaço de convívio, é um espaço de direito, é um espaço que todos deveriam, né, poder usufruir dele, até numa visão assim romântica, e Brasília foi projetada para isso, né, um espaço de convivência comunitária, de lazer. A rua é também um lugar de violência, é também um lugar da ausência de direitos, aí falando da população em situação de rua, isso fica muito claro, muito nítido, né? Também um espaço de ausência de direitos. Então, ela passa a ideia de liberdade, mas ao mesmo tempo que tem uma liberdade, tem um cerceamento da liberdade muito grande. Então, não é fácil definir, porque ela compreende todas essas coisas ao mesmo tempo. Estamos todos conectados. Então, o mundo, assim, eu vou ter mais qualidade de vida quando todas as pessoas tiverem qualidade de vida. Obviamente eu consigo ter um avanço ou outro em ações individuais, mas a gente não é isolado do mundo. Então, enquanto tiver uma pessoa em situação de rua, enquanto tiver uma pessoa sofrendo violência, aquilo impacta na minha vida, impacta na sua, impacta na de todo mundo.